Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui de novo, Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa, Eleusa Cristina, editora Autografia. Bem pessoal, eu queria agradecer aí todos, gratidão a todos os internautas, amigos e amigas, né, de todo o Brasil que tem participado, fora do Brasil também, que tem comentado, tem mandado sua mensagem para o meu WhatsApp, tem comentado nas páginas do Facebook que eu tenho divulgado aí, tem postado no YouTube também, no canal Projeto Vitória Cristina, no canal Douglas Cavalcante. E muita gratidão, tá? Inclusive eu queria compartilhar aqui, são muitos, mas hoje não dá para me compartilhar tudo. Mas hoje eu vou estar compartilhando aí, enxergo melhor sem óculos, né? De perto. O óculos é só para longe. Saudações, Douglas. Somos Elaine e Paulo. Gostaríamos muito de conhecer vocês. Encontrei seu comentário no audiolivro. Estou lendo o volume 1, Entre o Céu e a Terra. Estou encantada com a história de vocês. Com o plano espiritual, somos do Rio de Janeiro também. Beleza. Vamos lá. Né? Tem muito comentário, pessoal. Não vai dar para ler todos, não. Eu tentei fazer ali um breve. Bem, pessoal, eu tenho colocado alguns vídeos aí, botando o relato de algumas pessoas que têm começado a buscar a verdade. Para quem está chegando agora e está assistindo o vídeo, eu tenho uma história, tá, de superação. Mais uma história, entre tantas, né? Dois filhos meus que partiram, o Vitor e a Vitória. O Vitor, recém-nascido, em 3 dias, e a Vitória, 15 anos de idade. Sendo que eu fui avisado antes, em 2000, Vitória partiu em 2015, em 2013 eu recebi uma mensagem, foi me revelado, né, que Jesus voltaria para ela em 2015, porque Jesus volta em particular, né, para cada um, individualmente. Por isso que você vê toda hora chegar criança na Terra e sair pessoas da Terra. Né? Toda hora chega gente, sai gente, e chega gente, sai gente, chega gente. Né? A gente vê isso, é natural, né? Porque a Terra é uma passagem. Isso que eu estou te falando é fato, eu não estou inventando, isso já é fato. Né? Então, de lá para cá, de 2016 para cá, eu comecei a ter uma série de arrebatamento em espírito a ponto de me ver fora do corpo. Eu queria entender, eu já tinha tido antes, só que eu não tinha interesse em querer entender o que estavam querendo me mostrar. Alguém está querendo me mostrar do outro lado alguma coisa? Foi aonde eu comecei a orar a Deus, né? E querer entender também o porquê a Vitória, e o Vitor, em menos de 3 anos, meus filhos. Se a gente sempre procurou viver com uma vida íntegra, uma vida reta, principalmente a Vitória. A Vitória dava aula na escola dominical das crianças, a Vitória sempre evangelizou, a Vitória sempre foi envolvida com a obra. 24 horas na obra praticamente, 24 horas é a forma de dizer, né? E eu, já há anos, desde os 7 anos de idade, nascido e criado no Evangelho, né, já conhecendo a palavra, fundador de ministérios, de trabalhos e tudo. Então o que aconteceu? De lá para cá, eu comecei a ter essas experiências e comecei a pedir a Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre a verdade, que eu sei que existe algo além. E todas as vezes que você volta da sua experiência de arrebatamento lúcido, que chamam-se muito, fala-se muito a física quântica, que é a expansão da consciência, né? Porque nós somos consciência em corpos físicos. Então, quando você tem essas experiências, você já volta com a sua mente aberta. Aí você já entende a Bíblia revelada como ela é. A maioria não entende porque ela é revelada e as coisas espirituais são para os espirituais. Só lê ali na literatura como se fosse uma história interessante e tal, mas não vê que por trás dela também existe uma essência e o lado espiritual. Agora, é claro que a Bíblia, a nossa Bíblia brasileira está cheia de vários erros de traduções, né? E a Bíblia também, se você for buscar algumas coisas, não tem lógica, tá? Outras coisas você vai ver que você mesmo vai, poxa, eu condeno isso aqui, não deveria ser dessa forma, porque eu não faria dessa forma, né? E isso você vai buscar tudo dentro da lógica. Inclusive, eu sempre recomendo ver o filme de Sherlock Holmes. Ele descobria um dos maiores detetives do mundo,
Tem aí filme dele espalhado em tudo que é lugar no planeta. E ele viajava para outros países para resolver problema, porque ele buscava tudo dentro de uma lógica. Se não tem, ele chegava mesmo e falava, não tem lógica, tem alguma coisa errada aqui. Que quando não tem lógica, tem alguma coisa errada. Né? Então a morte física é fato, então não tem arrebatamento. Porque não tem lógica se todos vêm morrendo e Deus vai fazer acepção de pessoas. Não. Todos vão passar pela morte física. Tá vendo? E assim por diante a gente vai observando várias coisas que a gente vai analisando. Oh, isso aqui não tem lógica. Quem escreveu isso aqui? Isso aqui não tem lógica. Mas vamos analisar. Tá? E hoje eu queria compartilhar com você o vídeo de um amigo, de um internauta, né? Que eu não conheço, o Juan. E depois que ele começou a assistir os meus vídeos, ele começou a expandir a consciência dele e se libertar. Né? Se sair da caverna, como se diz, ou sair da Matrix. Né? E hoje ele é uma pessoa livre. Né? E aonde muitos observam, eu e minha esposa, o quanto que a gente vive tranquilo e paz. Continuamos passeando. Vivemos até mais felizes no sentido não que a ausência dos nossos filhos, fisicamente, né? Fisicamente, não espiritualmente. Fisicamente, nos faz falta. Claro, você vai no shopping, olha uma família e tudo, mas isso nós conseguimos superar através do quê? Através do mundo espiritual. Deus começou a me revelar muita coisa, eu comecei a perguntar mesmo, e Deus revela. Deus, se você buscar, Jesus falou isso. Muitos tem pessoas que têm medo de buscar. Eu conheço várias. Poxa, pastor, uma vez Deus me mostrou uma coisa, eu queria saber mais, mas eu tenho medo. Eu falei para ela, enquanto você tiver medo, você nunca vai saber. Tá? Então vamos ouvir o que o irmão Juan ele vem falando no depoimento dele. Boa noite, queridos amigos, irmãos. Muita paz e luz de Deus, do Criador, do Eterno, para a vida de cada um de vocês. Eu estou gravando este áudio para falar acerca de algumas coisas. Há pouco tempo eu conheci, faz pouco tempo mesmo, eu conheci o irmão Douglas Cavalcante. Eu vi um comentário dele no canal e sobre o encontro fora do corpo que ele teve com sua filha, da perca que ele teve de sua filha. E eu me comovi com essa história e também eu sempre, já há muito tempo antes de ver o comentário dele, eu buscava sobre o assunto, sobre arrebatamento fora do corpo, viagem fora do corpo, como ele mesmo diz, o irmão Douglas, cada um dá um nome da maneira de sua crença, da sua filosofia. Arrebatamento fora do corpo, EQM, viagem astral, o propósito é mesmo, é fora do corpo. O propósito e o sentido é mesmo, é a prova que nós não somos daqui. Nós só estamos aqui, em corpos físicos, mas nós não somos daqui. Entendeu? Então, quando eu falo que muda o vocabulário, como ele falou aí, é que cada religião, filosofia, até entendimento do ser humano é diferente. Então, cada um dá um nome, mas é tudo fora do corpo. É isso que eu estou falando. Tá me entendendo? É isso que a gente tem que entender. Então eu comecei a buscar mais. Eu tenho buscado de Deus sempre, sempre, não é de hoje. Eu tenho buscado de Deus a verdade. E uma das coisas que eu me interessei foi por causa dele dizer que era evangélico desde os 7 anos de idade e que era pastor. E que isso aconteceu com ele, ele abriu os olhos e enxergou a verdade. Então, eu me assemelhei a ele, pelo menos na parte de que eu também sou evangélico desde
Bem, ele se assemelhou a mim. Irmãos, somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. A diferença é que existe é que uns estudam mais, outros estudam menos. Só isso. Só isso. A diferença é só essa. Uns querem buscar mais e outros menos. Não tem esse negócio, por que aconteceu isso contigo? Eu peço tanto para acontecer comigo. Se você começar a buscar, você começar a mostrar interesse. E qual o propósito? Por exemplo, os vídeos. Vocês já observaram que os meus vídeos não são monetizados? O YouTube já me mandou proposta para me monetizar os vídeos. Eu não monetizei. Monetizar, se você não sabe, é eu botar propagandas no vídeo de outras empresas para ganhar dinheiro. A intenção não é ganhar dinheiro. A intenção é revelar a verdade, trazer tudo com fato, com lógica, que tenha sentido. Entendeu? Mas somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Nos trata todos em igualdade. Por isso que se fala que Deus é justo e fiel. Por isso. É igual com todos, independente de religião, filosofia, igual com todos. Você vê que na passagem do bom samaritano, é o maior exemplo que Jesus deu na Bíblia. É o maior exemplo, e é um exemplo tão forte que fecha a boca de muitos aí que se acha o tal. Jesus pegou 2 religiosos e um bom samaritano que não tinha religião, que não era interessado em se envolver, não era estudioso da lei, nada disso na época. Mas ele era bom. E na atitude dele, e com os religiosos que deixaram de agir, de ajudar o próximo, Jesus fala o quê? Quem merece a vida eterna? O bom samaritano que ajudou o próximo ou os 2 religiosos que passaram avante e nem ajudaram? Aí todos tiveram que concordar, não, o bom samaritano ele merece a vida eterna, não os religiosos, conhecedores da lei, isso, aquilo. Então são as atitudes e a busca que a gente vai tendo no dia a dia, a gente vê que somos todos iguais. Então, Juan colocou bem, né, se assemelha, e realmente somos todos iguais, semelhantes. Desde criança, não me recordo a idade, mas desde muito pequeno eu ia com minha mãe e as minhas crenças, as minhas filosofias, o meu entendimento, tudo foi traçado, escrito dentro da igreja evangélica. Mas só que de um tempo para frente eu comecei, porque quando a gente é criança a gente não entende muitas coisas. Mas de um tempo para frente, de uma época para frente, teve uma época que eu comecei. Teve uma época, aliás, que eu andava meio desanimado com as coisas da igreja, mas só que eu queria me distanciar, não era do templo, não. Pensamentos de distanciar de Deus. E isso nunca pode acontecer, distanciar de Deus, não. Nem por nada neste mundo nós podemos nos distanciar de Deus. Falou tudo, Juan, falou tudo. Nunca se distanciar do papai. Papai é criador, maravilhoso, é o pai das luzes. É o eterno, é o soberano. É a consciência acima de todas as consciências. Tá? É o ser maior, tá? Que começou tudo com um bom propósito. Mas nos deu livre-arbítrio. Como uma forma de dizer e mostrar o seguinte: se amanhã você der de cara com o muro, ele vai chegar e vai falar: eu te dei o livre-arbítrio. Eu não te fiz um robô. Eu te dei direitos de escolha, mas coloquei lá o conhecimento do bem e do mal. Para que você escolhesse, para depois não falar: eu escolhi o bem porque o Senhor só me mostrou o bem. Não, estava lá o bem e o mal, a luz e as trevas. Então, se agora você está sofrendo nas trevas, é hora de você voltar atrás e começar a procurar o caminho da luz. Por isso que o Criador colocou aí. Tudo o que nós vemos em referente à vida, decisões, tudo nós temos que parar para analisar e pensar. E pedir auxílio e ajuda dele, que ele auxilia e ajuda. O problema é quando nós não buscamos o auxílio dele. Esse que é o problema. Porque ele é a razão de estarmos aqui. Verdade. E teve
de uma outra época para frente, foi me confiado cargos na igreja, comecei a pregar, e desde então eu fiquei mais firme, assim, na igreja. Vamos chamar assim o templo de igreja. Porque na verdade a igreja não é o templo, a igreja não é um cômodo, a igreja não é a congregação. A igreja na qual Jesus sempre falou, sempre pregou, a igreja do qual os apóstolos pregaram, é o homem, somos nós. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Importante, o que mais tem, eu tenho inclusive vários vídeos aí, mas o que mais tem na Bíblia é deixando claro que nós somos a igreja. Você. E Jesus falou, o reino de Deus mora dentro de vós. Está em nós, aqui dentro, o reino de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita em nós. Então ninguém pode chegar e falar fulano de tal não vai à igreja, ou fulano de tal é desigrejado. Mentira, não existe isso, não tem lógica. Não tem lógica, Deus está em quatro paredes, Deus está em nós, está preocupado com nós, habita em nós. Se fulano de tal não está indo, mas ele ora na casa dele, o bom samaritano é um bom exemplo. E na verdade eu nem sei se ele orava, se for buscar mais a fundo, independente da religião, Jesus estava mostrando ali, a visão de Cristo era mostrar que a atitude dele boa, de se preocupar com o seu próximo, amar o próximo é isso, é se preocupar com ele e ajudar ele. Essa atitude a ele já deu direito a ele a ter a vida eterna. Então Jesus me falou, que está dentro da igreja do templo. O próprio Jesus não abriu o templo. O próprio Jesus não abriu o templo e nem mandou abrir templo. Se reuniam em casas. E até hoje tem muitas pessoas se reunindo em casas. E tem mais, muitos pastores agora estão se reunindo em casas, pastores, irmãs, irmãos. Eu tenho ouvido N notícias, tenho recebido vários contatos, pessoas fazem suas reuniões dentro do seu lar. Famílias que se reúnem entre elas ali, só a família. Está me entendendo? Amém. É isso aí, pessoal. Porque nós é que somos a igreja. Está me entendendo? Eu tenho meu culto no lar aqui, eu e minha esposa só hoje. Mas eu fazia com a Vitória quando ela estava conosco. Está me entendendo? É isso que ele está falando. E de uns dias para cá eu tenho pensado muito. Eu tenho pensado que não foi Jesus que mandou o homem construir igrejas. Não. Jesus não mandou o homem construir igrejas. Não. Quem criou a religião foi o homem. Deus não criou, Jesus não criou, qualquer ser superior que alguém acredita, não criou. Quem criou a igreja foi o homem. Quem criou a religião foi o homem. Um detalhe que eu queria compartilhar com vocês, importante, religião significa religar-se a Deus. Quando ele fala religião, ele está dizendo assim, quem criou ali a igreja com o nome A, ou a casa com o nome B, não sei o que lá com o nome C, foi o homem. Não foi Deus e nem Jesus mandou fazer isso. Ele só orientou para que se reuníssemos como os irmãos, para que estivéssemos unidos em comunhão. Tipo uma festa, que você vai numa festa, está todo mundo unido ali, na hora do parabéns, todo mundo canta parabéns. E ali está reunido pessoas de várias religiões, ali está reunido preto, branco, tá me entendendo? Ali numa festa, uma Copa do Mundo, por exemplo, está reunido todos os países, comemorando, cada um torcendo. E no final, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu. Quer dizer, é isso, é nesse sentido. A comunhão. Mas não mandou criar rótulo. Naquela época já existia rótulo. Jesus poderia mandar levantar um. Não. Ele já viu isso aqui não dá certo. Se reúnam em casas. E assim faziam os apóstolos.
Mas com o passar do tempo, depois que levantou a instituição, CNPJ, tudo pronto, acabou. Tá me entendendo? E agora está revertendo. Todo mundo está voltando para as casas. Eu tenho ouvido várias coisas. As pessoas não estão mais indo. A maioria não está indo mais. Está se reunindo em casa, orando, buscando junto. Entendeu? Mas só que existe um sistema religioso, uma filosofia, uma história criada por trás da igreja, que muitas vezes não batem nem com o que está escrito na Bíblia. E isso já foi confirmado. O Novo Testamento da Bíblia, tanto o Novo quanto o Antigo, foram alterados. Quem escolheu que livro que ficaria para montar a Bíblia e que livro ficaria fora foi o homem. Queria fazer uma reflexão sobre a religião, né, que ele comentou aí antes. Ele está falando alterado e tudo, mas a gente vai entrar nesse assunto também. Noé, pessoal, andava com Deus, a Bíblia fala. Adão falava com Deus e não tinha igreja. Tinha instituição família, mas não igreja. A igreja ali, a família, reunidos. Tá me entendendo? Jesus mandou fazer discípulos, não abrir igreja. Ah, mas para fazer discípulo precisa abrir igreja? Não, pô. Você com seu testemunho de vida, você já faz um discípulo. A pessoa te olha pelo seu testemunho de vida. E hoje, com tantos recursos aí, a internet, a pessoa dentro de casa, ela avalia, vai se aperfeiçoando, aprendendo. Nos próprios vídeos, como ele está falando aqui, né? A gente vai aprendendo dia por dia. Mas vamos continuar ouvindo o relato dele. O homem quis criar uma filosofia, o homem quis criar um caminho. O homem não quis dar liberdade do ser humano buscar a verdade. Não, o homem induziu e induz até hoje as pessoas a viverem de uma forma, a seguirem de uma forma, a serem de uma forma, porque senão você está desviado, porque senão você vai para o inferno, porque senão... Mas não é nada disso. E esses últimos dias eu tenho buscado de Deus, pedido para Deus. Eu já busquei viagens fora do corpo há tempos atrás. Pessoal, um detalhe que ele falou aí, Juan, vai para o inferno. É uma forma de expressão, é uma simbologia. Se você começar a buscar, você vai ver que o inferno é um símbolo. Porque pai ou mãe que ama o seu filho jamais criaria um inferno para jogar o seu filho lá, não tem lógica. Eu não faria isso. Então quer dizer que o meu amor do Douglas é maior do que o de Deus? Do papai, do Criador? Não. Existe um lugar que chama-se tormento, que é a própria consciência que ela vai pagar na consequência daquilo que ela plantou aqui enquanto estava no corpo físico. E pagar em que sentido? Dela refletir, dela ficar lá lembrando, tudo que ela deveria ter feito e não fez, ela vai ficar num estado da consciência refletindo sobre isso. E aquilo se torna um tormento para ela, para a consciência, ou para o espírito, como alguns falam. Aquilo ali é um tormento para o espírito, né? Ou para o ser. Porque, poxa, ele veio aqui para a Terra, não veio para assassinar, matar, nada disso. Isso tudo eu vi fora do corpo. Quando eu fui arrebatado, por várias vezes eu sou até hoje. 2016 para cá, várias vezes. Sempre quando eu oro a Deus, Senhor, tem alguma novidade, tem alguma coisa para me mostrar, Pai? Em nome de Jesus, me mostra. Entendeu? Então, Deus me mostrou isso. Então, Deus, Ele ama a todos. E todos serão salvos. Inclusive, já recomendei, tem um filme chamado O Caminho da Fé na Netflix. E fora também, que o pastor ele recebe uma revelação que Deus fala com ele, eu salvarei a todos. Por isso, porque Deus ele quer salvar a todos e salvará a todos. Tá me entendendo? A questão é que o inferno, não existe esse inferno que dizem aí, tá? Mas isso daí já está caindo também. Depois que parei de buscar, porque eu buscava... Só para finalizar, é claro que eu não quero passar nesse lugar de tormento. Depois de passar uma luta já atormentada, cheia de problemas na terra, mas buscando se aperfeiçoar dia por dia. Eu vou plantar o mal aqui, me revoltar, mirar, me suicidar, para depois, quando eu sair daqui, eu chegar lá e sofrer mais ainda, mas um sofrimento
que eu não sei há quanto tempo você vai ficar, porque cada um tem um tempo, né? Para depois ter uma nova oportunidade, não, de jeito nenhum, tá? Com técnicas, tem pessoas que conseguem, que fazem. Eu não acho as pessoas que fazem que estão erradas, mas eu fazia e não consegui. Viagem astral. Ele E tentou um fazer. dia, o pastor Douglas Cavalcante até mencionou em um vídeo. Eu não faço. E um dia, aí eu deixei de buscar essas coisas, falei, vou viver minha vida, vou continuar do jeito que eu tô. Eu esqueci. Isso aí. E eu tive a experiência. Deixa acontecer naturalmente. Corpo, só que eu não fui para lugar nenhum. Fica forçando nada, vivi. não. Aí quando eu atravessei a parede, quando eu pensei em saltar para sair para fora de casa, eu imediatamente voltei pro meu corpo e acordei. E aí eu fiquei pensativo se aquilo era um sonho, se realmente foi, mas quando eu tive, eu tinha certeza. Quando eu tive, eu pensei assim, eu consegui, eu saí. Eu vou atravessar a parede para ver se realmente eu atravessei. Aí eu pensei, eu vou pular, saltar, para me sair daqui de casa. Deixa eu te falar uma coisa, dentro disso que ele está falando. A gente não tem nada contra quem faz viagem astral, mas eu não faço. Eu oro, peço ao Criador, tá? Eu sei que existe seres de luz, né? Que nós costumamos falar, ou anjos, aí cada um dá um vocabulário diferente, né? Ou consciências, os espíritos de luz, é tudo a mesma coisa, só mudamos o vocabulário, aqui no planeta Terra, no corpo físico. Que eles é que têm um controle, chuva, tempestades, tudo eles têm um controle, tá? Deus é o administrador e abaixo dele ele tem toda uma hierarquia, tá? Isso tudo eu percebi e vi, tá? Eu vi, eu andei nas cidades, quando a minha filha me levou, que tinha partido a Vitória, né? Ela me levou em vários lugares, como eu conto no livro. E tem coisa que eu nem conto no livro, que eu falo mais em particular no WhatsApp com algumas pessoas, né? E nem com todas eu falo. Então, eu vi ali, eu pude perceber que tem todo um controle sobre a Terra. Não é uma Matrix. O planeta não é uma Matrix. O planeta simplesmente é uma escola para que a gente possa vir aqui e aprender, se aperfeiçoar, melhorar dia por dia, porque para você chegar ao nível de perfeição, não é num passe de mágica, como eu aprendi. Num passe de mágica, Jesus vai vir, pum, receber um corpo transformado, pronto. Não. O meu reino, Jesus falou isso, o meu reino é tomado à força. O reino de Deus, aliás, que ele fala, o reino de Deus é tomado à força, quer dizer, esforço, muito esforço do espírito. Ele falou no sentido espiritual. Tá me entendendo? Então não é da noite para o dia assim. A gente tem que trabalhar muito, ralar. Quantas existências for necessária que tivermos que ter para chegar ao nível de perfeição, estar semelhante a anjos, teremos que ter. Você não é obrigado, ninguém é obrigado a se assemelhar. Mas quando você está fora do corpo, você vê de outra forma. E isso eu estava lúcido quando eu vi os lugares que eu fui levado. Fui levado num lugar onde são preparados os espíritos, no caso as consciências, né? Que vêm para a Terra, né? Com propósitos. Isso tudo, isso daí eu já falo no segundo livro. Mas quando eu saltei, eu voltei pro meu corpo. E já tive algumas experiências, basicamente quase iguais. Não fui para outro lugar. Eu tenho orado, buscado de Deus esses últimos dias, para que Ele me mostre a verdade, para que Ele me revele os mistérios dele. Porque Deus, Ele está além, muito além de quatro paredes. Deus, Ele está muito além de quatro paredes. Muito além, muito. Se você parar para analisar muitas religiões, eu não estou julgando, só estou dizendo a verdade. Muitas religiões não vivem aquilo que Jesus ensinou.
Porque o maior mandamento de Jesus foi o amor. Ah, O amor a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nas igrejas nós nos trancamos dentro de um casulo. Algumas igrejas, algumas religiões se trancam como num casulo. E ignora muitas vezes aquele que está precisando de ajuda, de uma mão. é o principal, pessoal, é o amor. Muitas vezes Principal. não faz nada de bom. E diz, eu vou ser salvo pela graça. A própria Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. E também diz, como pode o homem dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o teu próximo a quem vê? E mesmo mudando os meus pensamentos, eu nunca vou deixar de buscar sabedoria. Buscar sabedoria na palavra de Deus. Porque a gente pode adquirir sim sabedoria na palavra de Deus. Porque muita coisa foi escrita por sábios, como Salomão. Muita coisa foi a história verdadeira de Jesus Cristo. Que ele falou. Apóstolos que estavam ali ouviram o que ele falou. Foram palavras do Mestre. E eu vou continuar por toda a minha vida. Meu Mestre vai ser Jesus. Mas eu tenho buscado Deus mais intensamente. Tenho buscado encontrar a verdade. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Hoje eu sou liberto, graças a Deus. E muita coisa é fato. Fato. Mas só que, para ser sincero, eu estou ainda preso. Mas minha mente já está se libertando. Opa! Mas eu estou ainda preso. Eu já estou livre. Dentro de um sistema religioso. Mas a minha mente, a minha alma está se libertando. Amém. Só que como eu falei pro pastor Douglas esses dias, é difícil. Ainda mais a gente que tem muito tempo. Só um detalhe aqui. A lei do Evangelho, a lei do Evangelho de Cristo, se você observar na Bíblia, é a liberdade. Era livre. Estava em todo lugar fazendo a obra. De evangélico. É difícil a gente se libertar. Muito difícil. É difícil. E porque eu sei que realmente vai ser difícil. E é difícil, está sendo difícil. A primeira batalha que começou, quando eu estou começando nesse processo que eu estou me libertando, a primeira batalha é dentro da minha própria mente. A primeira batalha é dentro do meu próprio eu. Isso aí. Há muitos e muitos dias estou me refletindo, estou procurando a verdade através de irmãos, através de vídeos, de relatos. Mas é uma batalha. É uma batalha no nosso consciente, no nosso subconsciente. Mas eu quero buscar de Deus, me libertar do sistema religioso. Porque não foi isso que Jesus pregou, não foi. Ele não pregou o sistema religioso. E o homem cria muitas fantasias por trás desse sistema religioso. É isso aí. Mas eu estou buscando me libertar. Eu peço força de todos do grupo. Força. Eu não sei como vocês falam. Bem, pessoal, vamos finalizar aqui. Já tem 34 minutos, né?
Obrigado aí, Juan, pelo seu depoimento. Já está terminando ali também. Agora ele só vai agradecer aí, pedindo oração e tudo. Bem, pessoal, é isso aí, tá? Essa é a realidade, esse é o fato, tá? Ah, mas e quem está lá dentro, pastor? Já me perguntaram. Pastor, mas e quem está lá dentro? Quem está preso ainda? Deixa ele lá. É melhor ele preso do que ele lá preso em 4 paredes, do que ele tá roubando, matando, até um dia ele se libertar, se não for nessa existência, numa outra, né? Ou quando ele for pular de lá e vão esclarecer tudo a ele, vão explicar, olha aqui a Terra, você não ouviu lá que a Terra é ilusão? Realmente, olha lá, é ilusão. Lá é o lugar onde vocês vão para aprender, para conviver, para se aperfeiçoar, para melhorar, para vocês aprenderem mais sobre o que é amor, que vocês não sabem o que é amor. Vocês sabem só um pedacinho, 1%. Não sabemos o que é amar realmente. A pessoa fala, não, eu amo. Toma um tapa na cara e não reage, não. Tá me entendendo? Ou então seja pisado. Opa, essa pessoa daí que já está, se essa pessoa já está passando por esse processo todo e a ama ainda, ama realmente, tá? Por exemplo, uma mãe que a filha que criou a filha cresceu e a filha humilha, bate na mãe, faz isso, faz aquilo, esculacha, deixa a mãe passando dificuldade, fome. Esse é um sinal de que ela está ali sempre ajudando a filha. Isso é o sinal realmente que ela ama. Porque ela vê, ela está perdida, minha filha. Eu preciso ajudar ela o tempo todo. Isso é amor, irmãos. Em momento nenhum o amor vira as costas. Jesus perguntaram a ele, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7 todos os dias. Quer dizer, 490 vezes. E aquilo ali foi só um símbolo que Jesus quis dar a entender. O que Jesus quis dizer é o seguinte, a todo momento você tem que perdoar. Esse é um outro detalhe, por que não existe inferno? Porque Deus perdoa a todo momento. Então a consciência, ela deixa o corpo físico, no caso o espírito, deixa o corpo físico, vai para um lugar de tormento, não há inferno, inferno entre aspas, tá? Que é um inferno, né? Sofrimento, muito maior do que a pior cadeia daqui. Pega a pior cadeia do planeta, tá? A Terra, para onde eles vão é muito pior. Mas passa lá um estado, depois tem uma oportunidade para ter uma nova existência novamente. E possa viver de novo, mas de uma forma diferente. Aí, isso foi, eu vi, tá me entendendo? Recebe um corpo já com o propósito de ajudar ela, para que ela consiga, o espírito no caso, consiga vencer e superar aquelas dificuldades. Tá me entendendo? Porque nós não somos, só estamos no corpo físico. Então isso daí que ele falou realmente é real. Não é fácil se libertar. Mas um dia as pessoas conseguem. Como eu já falei, é uma escola. São níveis de pensamentos, de expansão da consciência, para que você possa entender algumas coisas. E vai estudando, vai buscando, que você vai chegar um momento que você vai ter um entendimento absoluto. Aí não precisa mais voltar. Tá bom, pessoal? Gratidão a todos aí. Muito obrigado pela sua atenção. Meu WhatsApp é 21986316630. Se eu não responder, já não estou mais aqui, tá? Já terminou meu tempo na Terra, né? Todos nós, não adianta, todos têm seu tempo. Outro detalhe. Bem, gratidão ao Juan, tá? Mais um testemunho aí, ó, entre tantos outros aí que eu já botei, né, comentários, é muito importante. Ele está conseguindo aos poucos também, como a Grace e tantos outros aí, né, Juliane, e outros, né, citei o nome dos 3, mas tem muito mais. E aos poucos é bom que isso daí, as pessoas vão crescendo, evoluindo e fazendo o verdadeiro evangelho, que é pregar em todo lugar, em todo tempo, e pregar com o seu próprio testemunho de vida, né? No Facebook, página Livro Entre o Céu e a Terra, página Projeto Vitória Cristina, página Superação, página Morte Física e A Vida é para Viver, tá? No YouTube, canal Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina. Gratidão a todos aí, tá? Espalhe amor, integridade, vida, honestidade, se aperfeiçoe dia por dia, tá? E vamos aprendendo juntos, tá? Tudo que tenha lógica e que tenha sentido. Não fica no mundo de ilusão, fica no mundo real. Tá bom, pessoal? Um forte abraço, em frente às aflições, tá? Shalom, Adonai.